Bonjour! Eu vou falar um pouquinho sobre o drama do sistema de casas na astrologia. O que são as casas? São as áreas da vida. Lembra que signo é como algo tende a se manifestar. Planeta é o que e as casas são as áreas. Então, o planeta é o que acontece, o signo é como aquilo tende a acontecer e as casas são as áreas da vida onde tal coisa acontece de determinada maneira, certo? Então, planeta, signo e casa. E qual é o drama do sistema de casas? É que existem vários. E dependendo de como a gente calcula, de qual a gente usa, muda um pouco a configuração do mapa. E isso sempre gera dúvida: qual é o sistema correto? Bom, sinto lhe informar que não existe resposta para isso, porque não existe o sistema correto. São maneiras de cortar, ou seja, de dividir o seu mapa, né? Um mapa astral, dependendo de que tipo de mapa a gente está falando, porque pode ser um mapa natal, pode ser um mapa de horário, pode ser um mapa de pessoas, de países, de cidades, então um mapa astral no geral. Depende muito também do que você está utilizando, tá? A gente tem astrologia horária, a gente tem astrologia natal, a gente tem astrologia eletiva. Aqui eu estou falando muito também da astrologia natal, que é do mapa do indivíduo, tá? O sistema mais popular, o mais utilizado, acho que o mais conhecido, e que provavelmente a maioria das pessoas conhecem o próprio mapa através desse desenho, ou seja, dessa configuração, é o sistema Plácidos. O Plácidos ele é um sistema que é bem popular, até porque ele já tinha muito das tabelas prontas na hora que os softwares, né, começaram a ficar populares e a gente não precisava mais calcular na mão. Ele é um sistema de quadrantes, né, ele é um sistema temporal. Parece simples quando a gente fala, mas não, matematicamente tem que fazer arcos e semi-arcos de 1/3, 2/3, então ele é bem complicado. Existem vários astrólogos, né, da antiguidade que calculavam diversos sistemas de casa para tentar fazer com que ficasse cada vez mais assertivo. O Plácidos tem a justificativa de que ele seria mais assertivo porque ele vem de um cálculo temporal, né? Mas quando a gente vai utilizando outros sistemas de casa, a gente vai percebendo que existem inúmeras maneiras de você enxergar o seu mapa. Então, às vezes a tendência é a pessoa que trabalha, por exemplo, só com a astrologia humanista, né, a mais comportamental, tende a usar o Plácidos. Eu, particularmente, gosto muito de signos inteiros. Antes eu usava muito Plácidos, depois eu fiquei um tempo utilizando os dois, então dependendo do tipo de pergunta, eu usava um sistema, né? Então, por exemplo, se a pergunta era uma pergunta muito mais comportamental, eu usava o Plácidos. Se era uma coisa mais tangível no sentido de acontecimentos, né, de fatos mais práticos, mais objetivos, eu usava os signos inteiros. Se for, por exemplo, uma pergunta dentro de uma linha da evolutiva, eu vou usar Porfírio. Mas hoje em dia, dentro da leitura, eu prefiro signos inteiros, porque a maioria das técnicas preditivas que eu uso tem essa lógica de signos inteiros. E também porque, praticando, eu particularmente fui vendo mais assertividade no feedback das pessoas também, né? Então, eu dou datas, eu calculo acontecimentos do passado, projeto no futuro, e aí espero, né, às vezes, o feedback das pessoas para ver o que tendeu realmente a acontecer, tá? Mas não existe o sistema mais correto, tá bom? Ainda hoje a gente tem astrólogos, por exemplo, calculando novos sistemas de casa. Então, é um tipo de, digamos, de guerra entre o certo e o errado que não existe uma resposta certa, né? A questão do Plácidos é que a gente tem uma distorção, principalmente quando a gente faz cálculos, né, muito ligados ao Polo Norte ou mais para o Polo Sul ali. Tem uma distorção das casas, ficam umas casas muito grandes e outras muito pequenininhas. Então, aqui eu coloquei um mapa por signos inteiros e por Plácidos para a gente entender um pouquinho a diferença. Então, esse mapinha aqui da minha esquerda, né, ele tá por Plácidos. Então, perceba que o ascendente, que é o início da casa 1, né, então a casa é esse tracinho de dentro e o signo é o de fora, tá? Então, perceba que a gente tem uma casa aqui, né, então na 2, aqui o início da 3. Aqui eu já tenho a casa 4, que ela é um pouquinho maior, e aí ela já engole um signo. Isso aqui é o que a gente chama de signos interceptados, né? E aí a gente tem planetas confinados. Agora, o que é o sistema de signos inteiros? É justamente o que fala, signos inteiros. Todo ascendente é todo signo 1, ou seja, todo primeiro signo. Toda a área 2 vai ser o segundo signo. Então, a divisão entre a casa e o signo é exatamente a mesma. Não tem essa divisão que às vezes é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né?
e aí você vai precisar, por exemplo, calcular, às vezes, um ajuste de cúspide, tá? Por exemplo, em Plácidos, se você tem um planeta muito próximo a uma cúspide de casa, tá? Esse planeta ele já é lido na casa seguinte. Em signos inteiros, não. Se o planeta está bem no finalzinho do signo, ele está naquela casa, porque a casa é a fronteira do próprio signo, tá? Existem mapas que não mudam muito na sua configuração quando você utiliza sistema Plácidos ou sistema de signos inteiros, como esse aqui. A gente percebe que a Lua continua na 10, ó, Lua Escorpião na 10, Lua Escorpião na 10, Saturno continua na 11, tá? Então a gente não teve tanta distorção na questão da posição planetária. Agora, existem outros mapas que têm uma distorção. Por exemplo, olha esse mapa aqui, que ele é mais tem uma distorção muito maior no tamanho das casas, certo? Ó, aqui tem umas casinhas bem pequititas, né? E olha o tamanho das outras casas. Olha o tamanho da casa 1, né? Ela engloba quase 2 signos aqui. E quando você usa o sistema de signos inteiros, ele sempre vai ficar com o mesmo tamanho, porque o próprio signo é a casa, tá? Então, quando a gente utiliza, por exemplo, signos inteiros ou qualquer outro tipo de casas que, né, fazem essa, digamos, essa contagem, por exemplo, casas iguais, né, que vai ser, se o ascendente está 15 graus, então vai ser 15 graus aqui, 15 graus aqui, 15 graus aqui, tá? Mas o foco aqui é signos inteiros e Plácidos. Então, a gente não tem mais signos interceptados, a gente não tem mais planetas confinados, porque se eu mudar o sistema de casas, às vezes um signo interceptado em um sistema de casas não está necessariamente interceptado em outro sistema de casas, tá? E como não existe o certo e o errado, o que é interessante fazer? Que era muito que os astrólogos antigos faziam, eles não usavam somente um sistema de casas, tá? E a gente vai pesquisando, a gente vai testando um, testando o outro. Por muito tempo, às vezes a gente usa um, depois a gente usa outro, a gente vai vendo o que tem mais assertividade. E às vezes até, dependendo do tipo de pergunta que eu estou fazendo para o mapa, a gente percebe um tipo de assertividade, né? Às vezes para um sistema, enquanto para outro, um outro sistema funciona melhor, dependendo do tipo de pergunta, tá? Hoje, particularmente, eu tendo a usar mais só signos inteiros, eu não uso mais tanto Plácidos quanto eu usava antigamente, tá? E o que é interessante a gente ver, que eu estou falando de Plácidos e signos inteiros, mas olha aqui, aqui é do astro.com. Olha o tanto de sistema de casas que existe lá para você escolher. Então a gente tem Plácidos, a gente tem Coca, a gente tem Campana, a gente tem Regiomontana, a gente tem casas iguais, nossa, é mais de 10. Então existem várias maneiras de você dividir um mapa, a configuração do mapa. Aí a gente entra na crise, por quê? Tá diferente, eu não sei fazer a leitura, tá errado, qual é o mais certo. Aí eu vou te fazer uma pergunta aqui, né? Se você tem uma pizza, tá? Ela tá cortada dessa maneira, você vai dizer que ela não é uma pizza? Ou se ela vier nesse formato quadrado, ela não é uma pizza? Se você tem uma pizza de calabresa, eu cortar ela de uma maneira quadrada, eu cortar ela no que a gente, né, tá acostumado, que é a configuração que a gente está acostumado a ver uma pizza, o sabor dela muda? Não necessariamente, é que a gente tem uma questão visual diferente. Então, eu percebo muito essa questão do sistema de casas dessa maneira. Eu tenho um mapa, o mapa é um mapa. As questões dos planetas estão ali, a configuração planetária não muda, os aspectos entre um e outro não mudam. O que vai mudar é a dinâmica de casas, tá? Então, o seu mapa, ele na realidade, quando você vê ele numa configuração diferente por causa do sistema de casas, ele não deixa de ser o seu mapa, você está enxergando ele com um outro olhar, tá? E aí você pode me dizer, tá, Neme, mas o meu mapa muda muito, fica completamente diferente e vai mudar completamente a análise por causa disso, porque as casas caem em pontos diferentes. Ok, se você vê o seu mapa de uma maneira fatiada, tá? E uma coisa que eu ensino muito no curso de base, que é o curso de direcionamentos do mapa natal, é que você não pode olhar nada de uma maneira isolada, porque o mapa, ele tem vários cruzamentos de dados, né? Por exemplo, aqui a gente tem esse Saturnão aqui, ó, no mapa Plácidos, ele tá muito próximo da cúspide da 11, tá? Então, ele já é lido como se ele estivesse na área 11 e não na área 10. Pelo sistema de signos inteiros, eu tenho todo esse stellium que no mapa da Plácidos está na 10, jogado para 9, tá? E aí você pode me dizer, nossa, mas isso muda completamente a leitura. Não necessariamente, tá? Dá uma ênfase, sim. Por exemplo, esse Saturno aqui, ele fica angular. Só que, se eu entendo de regências, eu entendo que toda essa área do mapa aqui vai levar para onde?
para esse Mercúrio aqui. Ou seja, todos os assuntos da 10 são tratados na 9, porque é onde tem Mercúrio. Esse Mercúrio, ele está aplicando para o meio do céu. O meio do céu se torna um ponto calculado, ó, no meio do estélio, tá? Então, esse Mercúrio, ele tem uma força, ele tem uma posição aqui, tá? Ele é o primeiro planeta de um estélio. Então, o que a gente vê? Que se você souber cruzar os dados, você vai vendo que essa dinâmica de regência de áreas, às vezes ela tem uma diferença, mas ela não é tão gritante, tá? Por que eu gosto do sistema de casas de signos inteiros? Porque eu gosto de preditivas, eu gosto de calcular acontecimentos, eu gosto de ver datas e ver o que tem de acontecer, tá? Tá mental, tá bom? E perceba que aqui a pizza é a mesma, tá? O sabor é o mesmo, calabresa é calabresa, tá certo? Você só tá enxergando ela de uma maneira diferente, tá? E você sabendo cruzar, você entendendo todos os fundamentos, você vai perceber que todos os sistemas de casas funcionam sim, tá? Porque você precisa fazer esse cruzamento. O mapa, ele é dinâmico, certo? E isso é importante, por quê? Porque no primeiro momento, quando o mapa muda, a gente tem uma tendência a dizer, meu Deus, né? Tá tudo errado, eu sou outra pessoa. Lembrando que a astrologia aqui a gente tem um mapeamento de possibilidades, tá? De acontecimentos, de desenvolvimento pessoal, tá bom? Então, você aprendendo a cruzar, você vai percebendo, principalmente se você for calculando acontecimentos, o que é mais assertivo para você, tá? E, de novo, não existe o mais certo, o mais correto, o único a ser utilizado, tá? Teste, se você é estudante de astrologia, você tem que testar todos os sistemas. Eu já usei Coque por um tempo, Alcabitos, fiquei muito tempo no Plácidos, eu acho que hoje eu usaria Plácidos e signos inteiros. Signos inteiros, como todo mundo sabe, é o meu xodó hoje, tá? Mas, de novo, ele não é o único sistema, tá bom? E eu sei que pode causar um pouquinho de estranheza quando você está acostumado a ver só dessa maneira. Aí, de repente, você vê a mesma coisa assim, você diz, nossa, tá errado, é estranho, mas não é a mesma coisa, tá? A gente só tem que entender o que a gente quer numa leitura, tá bom? Aprender a cruzar os dados, ou seja, entender que tudo que está em Libra tem que olhar para Vênus, tudo que está em Áries tem que olhar para Marte, tá? Porque daí você correlaciona posições no mapa. Você não vai ver coisas isoladas como a gente geralmente procura no Google, né? Ah, Lua em Touro é tal coisa. Não, você já vai perguntar automaticamente onde que está Vênus, porque Vênus rege essa Lua. Vênus tem o comando dessa Lua, porque a Lua está na área, ou seja, está na casa de Vênus no mapa, tá certo? Bom, eu vou colocar aqui também, para dividir a tela, para mostrar aonde você enxerga. Não vou mostrar o Astro, que ele é um website que é gratuito, ele é muito rico, e eu acredito que ele é muito útil também para a questão não só de sistema de casas, mas para muito recurso de estudo de astrologia de uma maneira gratuita, tá bom? Bom, então aqui a gente tem o astro.com. Você pode escolher a língua que você quer aqui, inglês, português, tá? Você pode ir colocando, adicionando os mapas que você quer. E se você se cadastrar, você acha que, se não me engano, tem 100 mapas que você pode deixar no seu cadastro. É ótimo para estudo, tá? Aqui você pode escolher o tipo de mapa, né? Então, mapa de sinastria, mapa de revolução solar. Vamos deixar no mapa natal, tá bom? E você pode escolher aqui, ó, o sistema de casas, tá? Se você não está enxergando, é porque essa caixinha ela tá assim, tá? Tem que só clicar no maisinho aqui, tá? Ó, sistema de casas. Eu já deixo como default signos inteiros, mas você pode escolher qualquer um, ó. Plácidos, Coque, Campano, Regiomontano. Vai testando o seu mapa em vários sistemas de casas. Vai testando, por exemplo, coisas que você consegue verificar. Então, um acontecimento, por exemplo, né? Observa trânsito. Se você for mais avançado, pode usar a revolução solar. Utiliza a profecção, signo ativo, tá lá no meu Instagram, @nemiastro, que é muito simples e ele é muito efetivo para acontecimentos e é uma técnica que se usa a lógica para os signos inteiros, tá? Então é aqui, ó, que você pode escolher, tá? Qual é o sistema de casas que você quer utilizar. Cuidado para utilizar signos inteiros, tá? E não signos inteiros com casa 1 de Áries, que isso aqui tá ligado ao zodíaco natural e a gente não usa isso, tá? Porque senão, quando você calcula acontecimentos, a assertividade vai lá embaixo, tá bom? Então, usa signos inteiros ou testa Plácidos, Coque, tá? Aqui, o que é legal? Às vezes você vê se você tem algum planeta ou algum ponto dentro de um signo no mapa. Por exemplo, agora a gente tem Júpiter, que acabou de entrar em Peixes. Você é uma pessoa que tem
pontos em peixes, né? Quando esse Júpiter chega muito perto, ou quando ele entrou em peixes, né, dia 29 de dezembro, tudo que entra num signo tende a movimentar o que está lá, né? Perceba o que aconteceu dentro dessa área da sua vida, tá? Então, nessa casa, né? Então, a casa 4 representa o quê? Representa assuntos de ordem doméstica, propriedades, família de origem, né? Questões do passado, terra natal, por exemplo, se você mora fora do país, a casa 4 ela representa a sua terra natal. Se você tem, por exemplo, na casa 8, então a casa 8 está muito ligada ao dinheiro dos outros, tá? Então você tem uma parceria, uma sociedade, né? Você é casado, pode representar o dinheiro do cônjuge ou que vocês conquistam em conjunto. Às vezes, quando um planeta entra num signo, mesmo que ele não tenha ainda um ponto muito forte nesse princípio do signo, você já percebe acontecimentos, né? Então é legal para você ir verificando. A astrologia ela é verificável e você pode ir testando qual é o sistema de casas que para você vê mais assertividade e aí fazer a sua escolha. E lembrando que você não precisa ficar escravo de um sistema de casas, né? Vai testando, né? Dependendo do que você quer, por exemplo, se você está buscando uma questão mais comportamental, testa um ou outro e vê o que funciona, né? Às vezes o Plácidos é mais utilizado para isso, tá bom? Mas, de novo, não existe o mais correto, tá? Existem vários cálculos e maneiras, às vezes, de tirar um pouquinho dessa distorção dos polos, tá? Muitos astrólogos, inclusive, eram matemáticos, né? Então, tem alguns que são sistemas muito complexos de cálculo mesmo, nessa parte mais técnica, tá certo? E, como eu falei, ainda hoje existem astrólogos fazendo e criando divisões, né? Para tentar encontrar cada vez mais assertividade, tá? A astrologia, ela é uma linha de estudo milenar, mas ela continua sendo pesquisada, né? Nós estamos no século XXI, então tem muita coisa que ainda dá para descobrir e ajustar, embora a base, né, a lógica da base, ela não mude, ela está ali, ela serve realmente como um referencial para a gente, tá certo?